Meus amores, bom dia! Bom, hoje finalmente colocaremos um ponto final na matéria sobre o processo. Falaremos hoje sobre capacidade. Capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. São assuntos diretamente ligados ao direito processual, é evidente, até mesmo porque estamos lá dentro do Código de Processo Civil. Entretanto, essa matéria é uma matéria que nós vamos estudar de forma bem profunda no meio do quarto período, porque existem algumas peculiaridades que a gente precisa tratar quando do aprofundamento do assunto, então lá no quarto período. Lembrando que nós estamos em teoria geral do processo, então o que eu faço com vocês é dar uma luz de forma genérica de pontos importantes do processo civil. Vocês terão isso comigo mais a fundo um pouco mais à frente, mas é importante que vocês entendam essa base agora para que lá no quarto período não haja dificuldade. Fechado? Bom, esse vídeo vai ser um pouco mais curto porque a matéria ela é mais curta e é de mais fácil entendimento, tá? Então conto com a compreensão de todos. Pessoal, olha só, quando a gente fala em capacidade, a gente tem que saber diferenciar que existe a capacidade do direito civil, que é o direito material, que vocês já estudaram, salvo engano, lá no primeiro período, e a capacidade do direito processual civil, do nosso instrumento processo. São capacidades diferentes. No direito civil, direito material, nós temos a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito é aquela capacidade que todas as pessoas têm, a aptidão que todas as pessoas têm, físicas ou jurídicas, de serem titulares de direitos e determinadas obrigações na ordem civil. Enquanto que a capacidade de fato é a aptidão que algumas, não todas, algumas pessoas têm, que são pessoas físicas, de exercerem determinados direitos e obrigações por si sós, sem que estejam representadas ou assistidas, tá? Então, no direito civil, que é o direito material, essa questão de capacidade está intrinsecamente relacionado ao direito de personalidade. Enquanto que no direito processual civil não se leva em consideração, ao menos a priori, do direito de personalidade. No direito processual civil, a capacidade ela é dividida em três: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. São capacidades diferentes que nós estudaremos agora e que não têm uma relação tão profunda assim com a capacidade lá do direito civil, ok? Para exercer os atos da vida civil. Aqui nós estamos falando de uma capacidade processual, tá? Pessoal, capacidade de ser parte quer dizer a aptidão que alguém terá de figurar como parte no processo, ou seja, ser autor ou réu de uma determinada ação, compor o polo ativo como autor ou o polo passivo como réu em uma determinada ação. Lembre-se que o processo ele é um instrumento. Então, como regra geral, pessoal, todo mundo é titular e tem capacidade de ser parte. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas, porque todas podem estar dentro do processo, todas podem ser autores e todas as pessoas podem ser réus. Acontece que o Código de Processo Civil expande essa questão de capacidade de ser parte, não restringe tão somente a pessoa física ou a pessoa jurídica. Ela também abrange essa possibilidade de ser parte a alguns entes considerados como entes despersonalizados, entes que não possuem personalidade, ou seja, entes que não são nem pessoas jurídicas e nem pessoas físicas. Então elas não têm CPF ou CNPJ, porque elas não são nem pessoas físicas e nem pessoas jurídicas, mas elas podem ser partes. E por que elas podem ser partes? Porque em algum momento da vida, elas podem ter a necessidade de figurar como parte em um determinado processo. E pessoal, muito importante vocês entenderem uma coisa: entes despersonalizados somente poderão ser partes se tiver prévia e expressa previsão legal. Então, a lei tem que autorizar que aquele ente, que é um ente despersonalizado, seja e possa figurar
como parte. Senão, o seu processo não vai se desenvolver de forma válida e regular, conforme a gente viu nos vídeos anteriores. Então, tem que ter expressa previsão legal, tá? Alguns exemplos para poder ilustrar sobre essa questão de entes despersonalizados. Que pessoas são essas que podem figurar como autores ou réis, sendo que não possuem nem CPF nem CNPJ? Pessoal, tem alguns exemplos. Por exemplo, a massa falida. A massa falida ela é uma universalidade de bens e de interesses que foram deixados por uma empresa que teve a sua falência decretada. Então, a empresa teve a sua falência decretada. Então, aquela empresa, em tese, não existe mais. Mas e o maquinário? E os computadores? O que vai ser feito com aquela massa falida? Então, essa massa falida, ela pode ser polo ativo ou polo passivo em uma determinada ação. Um outro exemplo que vai ficar mais claro na cabeça de vocês, o condomínio. Muita gente reside em prédios, né? Então, vocês vivem em um condomínio chamado condomínio edilício. Não é um condomínio tradicional, é um condomínio edilício. Esse condomínio, vocês vão ver que eles também não são nem pessoas físicas e nem pessoas jurídicas. Mas eu não posso processar o meu condomínio? Evidentemente que eu posso. O condomínio não pode me processar porque eu não estou pagando a cota condominial? Pode também. Então, ele pode ser polo ativo quanto polo passivo. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho em um prédio e o meu andar é o 8º andar, é a cobertura. Teve um período muito grande de chuvas há 2 anos atrás e por um mau uso, mau funcionamento dos canos, enfim, de onde escoa a chuva na parte de cima, na parte superior da minha sala, né, do meu apartamento, fez com que entrasse tudo dentro da sala. Então, a minha sala inundou. O que eu fiz? Ajuizei uma ação contra o condomínio para que o condomínio arcasse com os custos que eu tive de conserto da minha sala, do meu apartamento situado ali naquele condomínio edilício. Entenderam? Então, é possível que o condomínio seja polo ativo ou polo passivo, ainda que não seja PF ou PJ, pessoa física ou pessoa jurídica. Outros exemplos, herança jacente ou vacante. O que é herança jacente ou vacante? É aquela herança, aquele conjunto de bens, direitos e obrigações que foram deixados por alguém que faleceu e que não deixou herdeiros. O que a gente vai fazer com aquela universalidade de coisas? Então, também pode ser polo ativo ou polo passivo em eventuais ações. O próprio espólio, universalidade de direitos e bens que foram deixados por um falecido, mas que ainda não teve o inventário. Então, a gente fala em espólio, né? É possível que eu processe um espólio ou que o espólio seja polo ativo em eventuais processos que dizem respeito a direitos patrimoniais, tá? Então, a gente tem aqui algumas situações de entes despersonalizados. A gente vai falar sobre esses entes despersonalizados mais a fundo no 4º período. A gente vai entrar em cada um e vai entender o porquê que eles são entes despersonalizados. Mas eles podem figurar como parte em um determinado processo. Quando eu falo capacidade de ser parte, pessoal, eu falo daquela capacidade de ser parte sem que haja necessidade de que esteja representado ou assistido. Se alguma pessoa precisa estar representada ou assistida, quer dizer que ela não tem capacidade de estar em juízo, ela não tem capacidade processual, que é a nossa segunda capacidade. Então, o incapaz, pessoal, ele não tem capacidade processual. Por que o incapaz não tem capacidade processual? Porque ele só vai poder atuar em juízo se ele estiver assistido ou representado, a depender da sua incapacidade, do motivo que gerou a sua incapacidade. Então, por exemplo, a incapacidade pela menoridade quer dizer que os menores de 16 anos devem estar representados por alguém, enquanto que dos 16 aos menores de 18, eles deverão estar assistidos, então, mediante o Instituto da Assistência. Então, essas pessoas, esses incapazes, como por exemplo na nossa situação relacionada à menoridade, quer dizer que eles não têm capacidade processual, entenderam?
porque eles precisam estar representados ou assistidos. Muito importante vocês entenderem uma coisa aqui. Se o incapaz ele está tentando ser autor de uma ação e ele não está devidamente assistido ou representado, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Agora, se ele for réu, alguém está processando o fulano de tal e o fulano de tal não se assiste ou não se representa por alguém, será decretada a revelia. E revelia quer dizer que todos os atos que foram narrados pela parte autora serão presumidos como verdadeiros. Então, é como se o réu não pudesse ter falado no processo, tá? Então, olha só o que vai acontecer caso não haja essa assistência ou essa representação. Lembrando que é um vício sanável. O juiz, ao verificar que aquele incapaz não está assistido ou representado, vai dar um prazo razoável para que ele regularize essa representação processual. Normalmente é um prazo de 15 dias, tá? É um prazo razoável. E caso ele não faça isso dentro desse prazo, se ele for autor, o processo será extinto. Se ele for réu, quer dizer que o processo correrá, então, à revelia, tá bom? Muito bem. Lembrando que também é possível que o incapaz seja um terceiro interessado. E aí ele será excluído como sendo esse terceiro. A gente vai ver modalidades de intervenção de terceiros também lá no quarto período. Então, cada coisa na sua hora. Agora, capacidade postulatória é a nossa terceira capacidade. Não diz respeito diretamente às partes, como as formas anteriores, que era a capacidade de ser parte e a capacidade processual. Aqui a capacidade postulatória é a aptidão especial que algumas pessoas têm para formular algum tipo de requerimento ao Poder Judiciário. Normalmente, essa capacidade postulatória ela é exercida pelos advogados e pelos membros do Ministério Público, como regra geral. E esses advogados estou incluindo aqueles procuradores que nós já estudamos, tá? Agora, é possível que, de forma extraordinária, a lei conceda capacidade postulatória também às pessoas. Não é a regra geral, é forma excepcional. Então, a possibilidade de que alguma pessoa tem de ajuizar uma determinada ação sem estar acompanhada de advogado. Então, por exemplo, o habeas corpus, a gente sabe que para impetrar um habeas corpus não há necessidade de contratação de advogado e nem de auxílio da Defensoria Pública, né? Posso realizar um habeas corpus de mão própria, tá? Outra situação, algumas ações da vara do trabalho não precisam de advogado. A própria parte pode ajuizar, o ius postulandi, como nós conhecemos, tá? O atuar em causa própria. Agora, temos uma terceira situação, que é o próprio juizado especial cível. Nas ações que tenham valor da causa de até 20 salários mínimos, o acompanhamento do advogado é opcional, é facultativo. Então, eu posso ajuizar uma ação de até 20 salários mínimos no juizado sem que esteja acompanhado de advogado. Então, eu passo a ter uma capacidade postulatória, que é uma capacidade extra que a lei está me fornecendo. Mas, como regra geral, as pessoas não têm capacidade postulatória, salvo essas raras exceções. Capacidade postulatória normalmente tem quem são advogados ou membros do Ministério Público na qualidade de promotores de justiça, tá? Pessoal, vale lembrar que a capacidade processual ela é um vício gravíssimo. Lembra que a capacidade postulatória ela é um requisito de eficácia processual? Então, a ausência de capacidade postulatória vai gerar na ineficácia do processo. Então, lembrem-se que após o trânsito em julgado, caso a gente visualize esse vício gravíssimo dentro do processo, quer dizer que eu não tenho prazo para poder informar o juízo com aquela ação declaratória de ineficácia, tá? Então, é um vício muito grave a ausência de capacidade postulatória. Então, se eu quero ajuizar uma determinada ação e eu não tenho capacidade postulatória, ou seja, não é habeas corpus, não é aquelas ações de até 20 salários mínimos, não são aquelas exceções de ações da vara trabalhista, onde existe o ius postulandi, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que dar uma procuração para uma pessoa que tem uma capacidade postulatória para que essa pessoa exerça em meu nome as minhas pretensões em juízo, tá? Agora, cuidado com uma pegadinha que a prova pode trazer para vocês. A gente viu que existe a legitimidade ad causam. E a legitimidade ad causam, ela é um requisito das condições da ação, conforme a gente já viu.
Acontece que existe uma nomenclatura, de acordo com os doutrinadores, que se chamaria legitimidade ad processo. Essa legitimidade ad processo seria sinônimo de capacidade processual. A gente acabou de ver que é aquela capacidade de alguém ter que ser assistido ou que esteja representado a depender da incapacidade. Então, capacidade processual é a mesma coisa que legitimidade ad processo. Então, se na prova vier legitimidade ad processo, estou falando de capacidade processual. Se a prova trouxer legitimidade ad causa, quer dizer que aqui eu não estou falando mais de capacidade, eu estou falando de uma das condições da ação que nós vimos nos vídeos anteriores. Então, cuidado com essa pegadinha, tá? Ela é uma pegadinha doutrinária. Essa nomenclatura foi criada por doutrinadores, como, por exemplo, Dinamarco, e que utilizam isso de forma bem corriqueira. Então, a prova pode trazer essa pegadinha para que vocês errem ali quando da questão objetiva, por exemplo, eu colocar ali legitimidade ad causa no lugar de legitimidade ad processo e vice-versa. Então, muito cuidado com isso, tá? Agora, pessoal, no mais de importante sobre capacidade no momento é isso. A gente vai falar muito sobre esse assunto ainda lá no quarto período, mas é só para que vocês tenham na cabeça de vocês como que esse instrumento processo ele pode existir. Lembrando que vai existir o direito de ação, com o direito de ação existe a possibilidade da instrumentalização do processo, mas para que um processo efetivamente possa existir, eu tenho que obedecer essas capacidades. Capacidade de figurar como parte, capacidade ainda processual e eu tenho que ter uma capacidade postulatória. Caso eu não tenha, eu tenho que dar uma procuração para quem tem essa capacidade postulatória, sob pena de ineficácia daquele determinado processo. Fechado? Fechamos então a matéria sobre direito processual, sobre o processo, dentro da teoria geral do processo. Vou postar para vocês o trabalho sobre esse assunto, vocês vão me entregar no próprio portal, conforme o planejamento que a gente fez ao longo do mês. E após esse trabalho, vou colocar para vocês a correção lá no Classroom. E passado isso, a gente vai falar sobre os sujeitos do processo, ok? No mais, espero que estejam bem, estou morrendo de saudades, espero que voltemos logo com as aulas presenciais. Um grande beijo e bons estudos!